Queridas irmãs, caros irmãos, é com grande alegria que vamos realizar a atividade de hoje com o tema Lindos Casos de Eurípides Barçanufo. Mas o convite inicial é para que realizamos a prece, elevando os nossos pensamentos. Então vamos dizer: Deus amantíssimo Pai, Mestre Jesus, irmãos benfeitores da espiritualidade, queremos rogar a assistência na realização dessa atividade, que os nossos corações conectem-se virtualmente, fazendo que possamos ser um só, elevando-nos em planos superiores para tratar de um assunto que é tão relevante para nós. Nos ampare, Senhor, neste propósito e que assim seja. Bem, queridas irmãs, caros irmãos, mais uma vez dizemos da alegria para tratar desse tema que nós temos um carinho muito especial pelo esse espírito que nesta encarnação chamava-se Eurípides Barçanufo. Aqui precisamos tomar o cuidado de que na doutrina espírita não há idolatria às pessoas. Não é esse o objetivo do espiritismo. Mas aqui nós estamos a retratar um dos personagens da doutrina espírita que nos servem de estímulo, que nos servem de certa forma como elementos indicativos de que nós também possamos fazer o que eles fizeram. E hoje destacamos esta pessoa, Eurípides Barçanufo. Ele nasceu em 1º de maio de 1880 e desencarnou em 1º de novembro de 1918. Seu pai, Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido como seu Mojico, e a sua mãe, Jerônima Pereira de Almeida, conhecida como Dona Neca. Este casal tiveram 15 filhos e Eurípides era o terceiro da prole. Desde muito jovem, esse filho, ele se destaca dos demais irmãos porque ele gostava muito de estudar, gostava muito de ler. Mas a família de Eurípides era uma família simples, que residia no interior de Minas Gerais, mais especificamente no Triângulo Mineiro, numa região afastada, em uma área rural. Isto, como nós já vimos, lá nos séculos XVIII, lá no final do século XVIII para início do XIX, do 1880, quando ele reencarna. Mas isso não impedia dele adquirir as obras e lê-las. Mas nós dissemos que ele era família pobre. E como é que ele conseguia dinheiro? Aí já começa a história desse espírito desde jovem. Na cidade de Sacramento, que era o local onde estava situada a área rural onde vivia a família, havia um determinado local que se chamava Estação Cipó, onde as pessoas que viajavam de cavalo na época paravam naquela estação e deixavam ali o cavalo. E Eurípides, menino, era o cuidador dos cavalos. As pessoas chegavam cansadas, empoeiradas da estrada, e então Eurípides, menino, se prontificava, oferecia os serviços para aqueles homens e mulheres que ali chegavam, para cuidar dos seus cavalos, dar água para eles e dar comida.
E eles aceitavam, e no final, geralmente, as pessoas lhe davam uma quantidade de valor em espécie, em moeda, como retribuição. Com este dinheiro, ele já retornava para casa todos os dias, na fazenda da família, que era a 14 quilômetros de distância da cidade de Sacramento. E lá entregava para a dona Neca, a mãe dele, todo o dinheiro adquirido do dia do seu labor de cuidador de cavalos. A dona Neca pegava aquele dinheiro e utilizava para comprar os alimentos para a família, porque eles eram muito pobres. Mas ela sempre reservava uma moeda para o filho dela. Era mãe. E ele ia juntando esses valores, e quando atingia a quantidade necessária, ele adquiria um livro. Quando eu escuto, quando eu tomei conhecimento dessa história, às vezes eu fico olhando para os nossos meninos e meninas que estão a cuidar os carros na rua, se aquele ali não é um espírito de Eurípides Barçanufo. Porque era isso que ele fazia, só que não tinha carro, tinha cavalo na época. Com isto, desde muito jovem, muito pequeno, ele era um autodidata e tomou conhecimento de medicina, direito, astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura. Além de falar mais de 3 línguas que ele dominava. Numa cidade denominada Sacramento, que na época, quando ele lá viveu, eram de cerca de 4.000 habitantes. Uma cidade muito pequena. Mas Eurípides, com 22 anos, ele é professor e diretor do Liceu Sacramentano. Então ele exerce 2 funções na escola da cidade: professor e diretor. Ele era vereador. E como vereador, é interessante a conduta dele. Ele foi por 2 anos vereador. Ele trouxe para Sacramento avanços que até hoje a comunidade lá agradece. Vejam que ele foi vereador em 1902, quando ele tinha 22 anos. Ele trouxe para a cidade de Sacramento usina elétrica, bondes, cemitério municipal, e como vereador ele se tornou o secretário da Câmara. Tamanha era a capacidade que ele tinha de escrever e de descrever os assuntos, pela sua condição de estudioso que se tornara desde pequeno. Não satisfeito, ele funda ainda a Gazeta Sacramentana e se torna jornalista também. E também ele se torna fundador, tesoureiro e depois presidente da Irmandade São Vicente de Paulo, e também como secretário. Porque ele tinha uma necessidade natural de ajudar os pobres de Sacramento e de todas as pessoas que ali cercavam. Tanto que diz que quando ele ganhava os seus vencimentos, ele destinava praticamente a totalidade deles para atender os pobres da época. Veja que aqui nós não estamos falando ainda dele como espírita, estamos falando dele como ele já era. O que ele tinha de natural. Mas como que chega o espiritismo na vida do nosso irmão Eurípides Barçanufo? Para isto, nós destacamos essas 2 pessoas, Frederico Peiró e Senhor Mariano. O local, Fazenda Santa Maria, o nome da localidade aonde a família de Eurípides Barçanufo morava, e é onde Eurípides nasceu, e é onde ele acabou desencarnando também. Quem foi Frederico Peiró? Era um espanhol, que na época saiu da Espanha para o Brasil, buscando aqui se consolidar, se estabelecer como comerciante, e aqui prosseguia a sua vida.
Mas ele não se estabelece na cidade de Sacramento. Estabelece em outra cidade do Triângulo Mineiro, próxima a Sacramento. E quando ele chega lá, ele é convidado a participar de uma reunião numa casa espírita. Frederico Peiró, os seus biógrafos, os estudiosos, definem como um homem materialista e ateu. Mas naquela reunião, no interior de Minas Gerais, numa área rural, de pessoas simples, poucos estudos, ocorre uma comunicação mediúnica, porque era assim que ocorria as atividades espíritas na época, exposição com comunicação presencial, que o médium começa a falar em espanhol. E a única pessoa que dominava a língua era Frederico Peiró, por ser espanhol. Ele sai daquela reunião completamente atordoado, porque a comunicação era dirigida especificamente para ele. E ele não diz no dia que era para ele, e ninguém entendeu a comunicação, e todo mundo saiu dali sem saber o porquê daquela comunicação, com exceção de Frederico Peiró. Ele se torna espírita, porque a comunicação era da mãe dele, que havia desencarnado. E a mãe dele, as mães, sempre as mães, pedindo para o filho para se tornar espírita. Ele sai do materialismo e ingressa no espiritismo. É ele que leva para a fazenda Santa Maria a doutrina espírita. Por que que ele chegou lá? Porque na fazenda de Santa Maria, na família Barçanufo, haviam médiuns de efeitos físicos. As panelas voavam nas casas. As portas dos armários abriam e fechavam. Jogavam-se pedras nos telhados. Havia toda espécie de fenômeno físico mediúnico. E eles já haviam chamado todo mundo, porque a família toda era católica, inclusive Eurípides, porque ele também era coroinha da igreja. Ele era coroinha da igreja e acompanhava a missa. Porque o Eurípides falava latim e escrevia latim, porque as missas na época eram realizadas em latim pelo padre, porque assim era a tradição religiosa da época, e de costas para o público. Então ninguém entendia nada, com exceção de Eurípides. Porque ele, como coroinha, ele estava lá no altar, sentado e anotando o que o padre falava em latim, porque ele compreendia latim. E depois ele ia debater com o padre os ensinamentos, o que ele adorava profundamente. Tanto que o padre, que se torna um amigo dele, acaba lhe dando o que era proibido pela Igreja Católica na época, um exemplar do Evangelho, da Bíblia, na linguagem católica, para que ele pudesse estudar, porque só quem poderia deter esta obra eram os padres. E detalhe, a Bíblia era escrita em latim, mas para Eurípides isso não era problema. O senhor Mariano também era católico. Eles não tinham mais o que fazer, então eles chamaram o Frederico Peiró. Ele foi lá. Quando chegou lá, identificou imediatamente que se tratava de mediunidade de efeitos físicos. E sentou com o senhor Mariano, que era o tio de Eurípides. A diferença entre ambos eram de 5 anos. O senhor Mariano era 5 anos mais velho que Eurípides. E eles começam então, Frederico Peiró e senhor Mariano, a estudar a doutrina espírita. O senhor Mariano passa a ser aquele elemento de conexão da doutrina espírita com a família Barçanufo. Ali surge então a sociedade espírita naturalmente, os estudos, as exposições doutrinárias, e os fenômenos físicos vão cessando, porque as pessoas vão educando a mediunidade e compreendendo através dos estudos. Mas aquilo incomodava Eurípides, porque naquela época Eurípides
como vocês já viram, ele tinha 5 responsabilidades, ele vivia em sacramento. Mas ele era católico. Ele não admitia a questão do espiritismo. Não admitia. E ele, quando ia para a fazenda em Santa Maria, ele pedia para a mãe dele, para a dona Neca: mãe, bota o meu colchão no quarto do meu tio Mariano. Eu quero convencê-lo para que ele abandone o espiritismo. Sabe quanto tempo durou esses debates, esses diálogos entre os dois? 4 anos. Até que numa noite, ambos avançaram até mais tarde, à luz de vela, e o Mariano disse para ele, porque eles eram profundos amigos: Eurípides, eu não tenho mais como argumentar contigo. Não tenho mais. Já se esgotou, porque eu sou um homem do campo. Tu é um homem estudado. Eu não tenho mais argumentos para ti. Mas eu tenho uma obra que eu vou te alcançar. Tu leia e tire as tuas próprias conclusões. A obra era Depois da Morte, de Leon Denis. Espírita, cientista e filósofo. Conta o senhor Mariano que Eurípides ficou a noite inteira lendo a obra. A vela. Mariano acordava, dormia, acordava, dormia, e Eurípides estava sentado lendo a obra. De manhã, quando amanheceu o dia, Mariano perguntou para Eurípides o que ele havia achado. E Eurípides havia dito para ele que ele tinha muito a pensar. Eurípides sai e retorna para a cidade dele. Conta que depois, no feriado de Sexta-feira Santa, Eurípides decide ir para a fazenda, ficar junto de seus familiares. Está aí a fazenda, aí a foto dela. Fazenda Santa Maria. Aquela segunda janela lá atrás do fundo é o quarto de Eurípides, aonde ele dormia. Ele e o amigo dele pegam um cavalo, na época não tinha como avisar, e resolve ir. Só que naquele dia era o dia das atividades e estudos da doutrina espírita na Fazenda Santa Maria. Então as pessoas vinham e se sentavam ali na fazenda, naquele ambiente simples e humilde, e realizavam ali os estudos. E cada um vinha com a sua cadeira e sentava. Só que teve um espírito que já se comunicava em Santa Maria, na Fazenda Santa Maria, e informa o senhor Mariano: bota mais 2 cadeiras na mesa. Ele diz: mas por quê? Porque Eurípides e o amigo dele estão vindo aí. Então não precisava de WhatsApp, telegrama, nada disso. O Espírito já fazia isso. Ele comunicou: olha, eles estão a caminho, bota 2 cadeiras aí. Eurípides conhecia a rotina da família. Quando ele chega, ele olha e vê que tinha 2 cadeiras a mais. E aquilo lhe causou espanto, assim: opa, quem é que de sã consciência traz 2 cadeiras para sentar? Que cada um traz a sua. E aquilo lhe chamou a atenção para ele. Bom, Eurípides, então, sabedor disso, senta. E ali ele recebe, digamos, não vou dizer golpe fatal porque está errado, mas o último elemento que precisava para a sua conversão ao Espiritismo. Porque ele já estava com a questão do livro Depois da Morte na cabeça dele. Ele tinha 2 grandes problemas na vida dele, que ele mesmo dizia isto, que era curar a mãe dele, porque a mãe dele, só em pensar que ele iria sair para algum outro lugar, ela já desmaiava.
E o segundo grande problema dele era entender o Sermão da Montanha das Bem-aventuranças, que nenhum padre, que nenhuma obra católica lhe era suficiente esclarecedora para isso. Esses eram os grandes problemas dele, a cura da mãe dele e entender o Sermão da Montanha. Porque a Igreja Católica, os seus ensinos eram insuficientes no entendimento de Eurípides Barçanufo. O que ele faz? Pensa mentalmente e diz: se existem espíritos, e se vocês estão me ouvindo agora, eu quero que o médium Aristides... Quem era o médium Aristides? Ele conhecia, porque era familiar de Eurípides. Era considerado na família o mais analfabeto de todos. Tanto que dizem que ele não conseguia desenhar a letra O, mesmo usando o fundo de uma garrafa como modelo. Tamanho era o nível de analfabetismo de Aristides. Segundo, que seja João Evangelista a me ensinar. Querem mais? Ele só pediu isso. Quando ele encerrou, o Aristides levantou e durante 2 horas ficou ensinando para Eurípides e todos que lá estavam ouvindo o Sermão da Montanha, palavra a palavra, sobre 3 fundamentos: amor, reencarnação e evolução. Quando terminou, ele se identificou ao Espírito comunicante, João Evangelista. Eurípides se converteu. Os parentes de Eurípides definem como a estrada de Santa Maria para Eurípides, assim como foi a estrada de Damasco para Paulo. Aí começa a conversão dele. Ele ficou 3 meses na fazenda e a sua mediunidade eclodiu. Todas elas. Todas. Pega o livro dos médiuns. Todas as mediunidades que estão no livro dos médiuns, Eurípides possuía. Mas ele foi alertado pelo seu mentor espiritual, São Vicente de Paulo, a mesma congregação que ele pertencia, que ajudou a fundar, de que ele perderia tudo. Todos iriam virar as costas para ele na cidade. E aconteceu. Ele quebrou. O colégio quebrou, tudo quebrou. E um dia ele estava sentado na sala, chorando porque não tinha nenhum aluno, nenhum professor, não tinha mais nada. E ele percebe a presença de um espírito iluminadíssimo. Mas o estado emocional dele era tal, ele já conhecia a doutrina espírita nessa altura, ele disse: isso é mistificação, porque eu não estou preparado para esse espírito. Ele refutou. Mas pela amorosidade desse espírito, ele pega a mão de Eurípides e faz a psicografia mecânica, a inconsciente, cujo bilhete está aí e que nós vamos ler. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor, Maria, serva do Senhor. A mãe das mães. Ele fez isso imediatamente.
E aí ele começa a aplicar no colégio Allan Kardec, em 1904, gente. O método de Pestalozzi sem conhecer o método de Pestalozzi. Ele troca a palmatória e os prêmios, que essa era a didática utilizada à época, pela pedagogia do amor. Ele institui a astronomia e nas quartas-feiras o estudo do Espiritismo. Além da astronomia, com o tempo, ele dá português, francês, inglês, latim, física, química, matemática, geometria, botânica, zoologia, filosofia, história das religiões, artes cênicas, porque ele era um apaixonado pela arte, astronomia e todas as quartas do Espiritismo. E o curioso é que toda a cidade dizia que quando ele dava as aulas de Espiritismo nas quartas-feiras de manhã, a cidade inteira ouvia a fala dele. Porque havia médios de efeitos físicos. Então se propagava a voz dele do ambiente para todos ouvirem. A cidade inteira ouvia. O que aconteceu? A cidade praticamente se converteu ao Espiritismo. Saiu da Fazenda Santa Maria e foi para a cidade. Aí está o Colégio Allan Kardec, que existe até hoje. É um colégio espírita de educação formal, usando esses métodos da pedagogia do amor. Isso existe lá em Sacramento, esse é o prédio. Mas quais são os fenômenos que nós gostaríamos de destacar dentro do tempo que nós dispomos? Calos. Logo depois daquela comunicação do espírito do João Evangelista, naquele período que ele ficou lá, o Barçanufo, ele chegou para o tio dele e disse: tu conhece algum Carlos por aqui? E o tio dele disse: não conheço ninguém. Aí ele pensou melhor e disse: mas por que tu pergunta? Porque ele está passando fome e nós precisamos ajudá-lo. Aí o senhor Mariano disse assim: pensando melhor, tem sim um Carlos que mora lá depois daquela montanha, lá no meio do mato afastado, porque ele tem lepra e a família baniu ele. Então ele lá se instalou no meio do mato para lá morrer. Eu vou preparar os cavalos e amanhã a gente vai lá. Não, tem que ser agora de noite, porque amanhã eu não sei se ele vai estar vivo ainda. Mas lá é cheio de animais selvagens, é muito perigoso ir lá à noite. E aí Eurípides, quem está a serviço de Cristo, não precisa temer nada. Eles foram, chegaram lá no meio da noite, ele estava prestes a morrer. Eurípides deu água, deu comida e aproximou-se da testa de Carlos e beijando-a, Carlos ficou curado da lepra. Foi o primeiro caso de cura de Eurípides. Meca, a mãe de Eurípides. A dona Meca, mãe, sempre as mães, ela amava demais o filho dela. Tanto que ela desmaiava só da notícia de dizer que ele ia sair. Tanto que uma certa feita ela disse: mãe, eu vou cursar medicina na Escola Naval do Rio de Janeiro. E o pai dele já havia concordado. Ela, quando soube, desmaiou. No dia que ele preparava a mala para ir embora, para ficar lá, ela desmaiou de novo, ele desistiu. Não, então eu curso medicina e minha mãe, eu fico com a minha mãe. Porque eu preciso curar ela. A dona Meca, por ordem do marido, vai até Eurípides. E qual era a ordem? Diz para aquele menino parar de falar do espiritismo, que ele volta a ser católico. Ela foi lá no colégio Allan Kardec, porque ela foi uma das primeiras alunas dele no estudo do espiritismo na quarta-feira, e disse: meu filho, eu vim aqui porque teu pai está pedindo para te parar de fazer isso que tu está fazendo. Mãe, tu quer me ouvir? Sim. Então senta aqui e vamos conversar. Quando ela terminou a conversa, ela se tornou espírita. Ela voltou para a fazenda. E o seu Mojico perguntou: tu fez o que eu te mandei? Não fiz. Não consegui e também não queimei as obras de Eurípides.
E agora eu também sou espírita. Vai lá tu falar com teu filho. Bicorporeidade. Unânime na cidade. Eurípides estava dando aula, os alunos dele já sabiam. Ele entrava em estado de transe, sentava, ficava o corpo, ele ia fazer o parto aonde estivesse a mulher, sob assistência de Bezerra de Menezes, voltava e continuava dando aula. Tanto que ele, praticamente, boa parte das pessoas que nasceram na época foi tudo pela mão dele, com o amparo do Bezerra de Menezes. Tudo no fenômeno de bicorporeidade. Tanto que estava dando aula e ele disse para os alunos: olha, vai entrar agora um senhor aqui, todos o saúdam quando ele entrar, e ele vai dizer que a esposa dele está em parto e vai pedir para eu ir lá, mas eu já fiz o parto, o menino está bem, então vocês aguardem. Bateu a porta, bateu o senhor. Olha, seu Eurípides, vem aqui, preciso que o senhor vá comigo, está aqui um cavalo reserva, vamos a galope, porque a minha esposa está tendo parto. Não, já nasceu seu filho, está tudo bem, é um menino. Mas seu Eurípides, eu não vi o senhor passar na estrada, porque só tem uma estrada para minha casa, e o senhor não passou por mim. A mesma estrada que vai é a que vem, e o senhor não passou. Aí Eurípides é um coração bom, virou para os alunos e disse: eu já volto. Aí ele foi fisicamente. Quando chegou lá, estava a mãe, né, recém-mãe, e disse: mas seu Eurípides, o senhor de novo aqui? Eu já disse para o senhor que eu estou bem, já nasceu o menino, o senhor me ajudou, por que o senhor voltou? Volta da aula. O marido ficou constrangido, voltou. Outro caso foi numa cidade vizinha, um coronel na época, né? Minas Gerais, plantações de café, enfim, Minas lá, né? Questão do ouro. Ele tinha muita confiança porque uma das filhas dele já havia nascido pelas mãos de Eurípides, em bicorporeidade. E aquele parto da outra filha dele era muito difícil. E aí, quando ela entrou em trabalho de parto, ele chamou o funcionário de confiança dele e disse: pega os 2 melhores cavalos que tem aqui e vai buscar Eurípides. Quando ele partiu de cavalo, Eurípides já estava lá, em espírito. Fez o parto, porque a criança estava invertida, ajustou, nasceu, muito bem. Quando o homem chegou na casa de Eurípides de noite, bateu ofegante, disse: Eurípides, vamos lá agora. O senhor Eurípides abriu a porta, deu o remedinho para ele e disse: leva isso aqui para ela tomar, que ela vai precisar. Entre outras histórias. A pedra. Essa história é fantástica, porque Eurípides saía com os alunos da sala de aula para caminhar junto à natureza para dar aula de botânica, de zoologia, em 1900. E numa dessas aulas eles atravessaram um riacho e do outro lado tinha uma pedra. Eles pegaram aquela pedra e todos escreveram o seu nome, todos os alunos escreveram o nome em cima da pedra. E Eurípides, como professor, disse: esta será a nossa lembrança do nosso passeio de hoje. E jogaram de volta a pedra na água. Quando todos retornaram para a sala de aula, a pedra estava em cima da mesa, aguardando eles. Está até lá hoje a pedra. Debate. Tinha um padre, Feliciano Lage, em que pese os padres estavam combatendo Eurípides, eles se beneficiavam porque as pessoas começaram a viajar para Sacramento. 4.000 pessoas. Não tinha hotel, não tinha nada. O que eles fizeram? Construíram casas para alugar para que as pessoas iam visitar Eurípides. Então eles ganhavam financeiramente, mas no debate eles debatiam muito e combatiam muito ele. Então era essa relação assim,
um pouco humana, assim, né? De egoísmo e de vaidade e de interesses, né? E o padre esse, então, lá, Feliciano, desafiou Eurípides a um debate. Eurípides não se importava com ofensas pessoais, porque para ele era irrelevante. Mas quando tratava de atacar o Espiritismo, aí ele se sentia na obrigação de defender. E foi o que aconteceu. Então imaginem uma cidade de 4.000 pessoas, onde já acontecia todos esses fenômenos e muito mais, mas o tempo não permite a gente narrar mais, mas dá para ter uma ideia do que era a mediunidade de Eurípides. Ele aceita. E o debate é realizado à moda romana, na praça pública de Sacramento, no coreto, padre de um lado, Eurípides do outro. Sabe quantas pessoas, segundo os historiadores e os biógrafos de Eurípides, estavam presentes nesse debate? 2.000 pessoas numa praça onde tinha 4.000 pessoas. Era um evento da época. E o padre começou a fazer o debate. Só que ele inicia a fala dele atacando e termina atacando. Quando é a vez da fala de Eurípides, e isso está pelo próprio Eurípides, o espírito que acompanha Eurípides, sabe quem era? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Aquele primeiro Papa da Igreja. Santo Agostinho. E eles não atacam. Eles falam das bem-aventuranças. E quando termina, Eurípides vai em direção ao padre e abraça ele como um irmão. Era a lição da bem-aventurança. Amai os vossos inimigos. Ou bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A secretária dele estava tão habituada aos transes mediúnicos de Eurípides, que quando ela entrava em transe, ela já pegava um papel e uma caneta, porque ele ia dando orientações para ela enquanto ele estava em transe, para depois ele perguntar para ela o que foi dito que eu tenho que fazer. E nesta comunicação, Eurípides então chega aos planos mais altos da espiritualidade, conduzido pelo seu mentor espiritual, São Vicente de Paulo. E lá ele recebe a informação da data do seu desencarne. Quando ele retorna, ele ouve da sua secretária e confirma que era isso mesmo. Foi na gripe espanhola, quando matou milhares de pessoas no mundo. Ele não parou nenhum minuto de atender as pessoas. Nenhum minuto. Mesmo acometido da gripe espanhola, que acabou sendo a sua causa da desencarnação. Mas nem por isso ele deixou de trabalhar, porque ele havia se encontrado com Cristo. E Cristo havia dito para ele que havia necessidade de muito trabalho para que se plantasse o Evangelho nas terras de Santa Cruz, nas terras brasileiras. E ele prometeu a Eurípides para Cristo que iria ajudá-lo. Por isso que ele não parou nem um minuto. E os desmaios da Dona Neca foram curados, porque era um processo obsessivo. E Eurípides, com o conhecimento da doutrina espírita, trouxe para ela e para o espírito obsessor o consolo necessário para a compreensão. Ela foi a primeira convertida nas mãos de Eurípides.
nossas biografias, queridos irmãos, quem quiser ampliar. Novelino Corina, uma sobrinha de Eurípides, na obra Eurípides, o Homem e o Mundo. Jorge Ricine, Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade. Federação Espírita Brasileira, biografia, lá na área da biografia no site, Eurípides Barçanufo. O filme documentário de Oceano de Vieira Melo, Eurípides Barçanufo, médium e educador. E a palestra do Nazareno Feitosa, Lindos Casos de Eurípides Barçanufo, apóstolo da educação e da mediunidade. Gostaríamos de finalizar dizendo muito obrigado e convidar a todos para a prece de encerramento. Deus amado Pai, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, agora com o coração repleto de tanta alegria, de tanto amor, nos resta dizer muito obrigado, Senhor, por nos encaminhar esses Espíritos tão abnegados, que nos ensinam as Tuas lições, que vivem as Tuas lições, para que nós também possamos vivê-las e ensiná-las. É a Tua pedagogia, Senhor, a pedagogia divina. Hoje nós compreendemos e hoje nós Te pedimos, nos dê a oportunidade de também vivê-la. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.